Martins, considerado hoje um dos homens mais resilientes do país. Tenho respeito, respeito dos brasileiros. Pra gente finalizar. Você se sentiu pressionado naqueles 6 meses injustamente preso a ser um colaborador, a ser um delator como Mauro Cid delatou falsamente inocentes? Sem dúvida, doutor. Assim, eu nunca cogitei essa possibilidade, inclusive deixei claro em correspondências, em comunicados que acabaram chegando à imprensa que essa possibilidade não existia. Eu jamais cometeria uma injustiça contra inocentes para me livrar da injustiça que eu estava sofrendo. Essa é uma lição, inclusive, que alguém que soubesse que Santo Tomás de Aquino é da Idade Média e não do Iluminismo saberia que foi uma lição que a gente recebeu do grande Sócrates. Eu faço menção a isso de forma explícita. Mas sim, havia, por exemplo, tão logo fui preso, sai uma reportagem na revista Veja dizendo que eu era o próximo alvo, a próxima pessoa na lista de delações esperadas. Pouco tempo depois, de forma totalmente antiética, antiprofissional, é vazado, com uma tentativa de ameaçar a minha esposa de prisão, um documento para Veja, tentando atribuir a ela uma carta escrita por militares, supostamente escrita por militares, porque eu não tenho como confirmar se foi escrita ou não por eles. Ou seja, começa a haver todo tipo de pressão dessa natureza, por meio de advogados, inclusive com pessoas convidando os advogados para jantares, que eles não aceitaram, evidentemente, com todo tipo de pressão, além dos fatos que nós já relatamos ali. Foram quase 90 dias sem visita da minha esposa, sem qualquer visita de natureza, de qualquer outra natureza, enquanto eu estava preso, períodos de isolamento, períodos, inclusive, de pressão para que eu concedesse o consentimento para... E por que você não delatou? Porque não havia o que delatar. Não havia o que delatar. Primeiro, não havia o que delatar porque eu não tomei contato com esses fatos. Eu não conhecia, para mim, são totalmente estranhos ao meu conhecimento, reuniões, discussões. E segundo, porque tudo que eu testemunhei naquele período, tudo que eu testemunhei, por exemplo, nas conversas que eu tive com o presidente Jair Bolsonaro, foi um homem preocupado com o país, um homem que estava preocupado com o que podia acontecer diante daquela situação, preocupado, inclusive, com a ebulição social que poderia vir da forma como as coisas estavam ocorrendo naquele momento. Eu me recordo, inclusive, que o presidente, expressando preocupação, ele se lembrou do seguinte fato. Em 2014, a presidente Dilma Rousseff é reeleita, e uma semana depois, tem início as manifestações que acabam no impeachment dela. Uma semana depois, o sul, o sudeste do país, depois o nordeste, todo o país, começam a fazer movimentos pelo impeachment da Dilma Rousseff. Evidentemente, aquilo já vinha de uma grande instabilidade trazida pelo governo, problemas econômicos, mas aquilo, evidentemente, trouxe instabilidade para o país. Então, o presidente estava preocupado com coisas dessa natureza. Se naquele momento, com a reeleição da Dilma Rousseff, em uma semana, os grupos se organizaram para fazer o impeachment, agora talvez possa haver coisa muito pior, porque as pessoas na rua, e não era esse, talvez, o sentimento do presidente Bolsonaro, mas as pessoas na rua expressavam um sentimento de injustiça, um sentimento de que havia algo errado. Então, era essa a preocupação do presidente Bolsonaro, foi isso que eu testemunhei, em muitas ocasiões, inclusive, estive com o presidente Bolsonaro, a pedido de um dos filhos dele, o vereador Carlos Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos, onde a esposa dele trabalhava, onde ele estava ali acompanhando o nascimento da filha dele, e ele me pedia, poxa, vai ver como tá meu pai não tá bem, tá com problema de saúde. Quando eu ia conversar com o presidente, tudo que eu via era um homem preocupado com o Brasil. Então, jamais eu me dignaria a falar mentiras contra um homem que eu jamais vi fazer coisa errada, que teve a vida toda revirada, processo após processo tem sido engavetado, tem sido arquivado porque não encontram nada. Então, jamais me dignaria a fazer isso. Deixei de forma muito clara. Não delatei, não irei delatar e não fiz isso porque não há o que delatar. E eu não falarei mentiras, não falarei nada que possa causar injustiça ao presidente, a outras pessoas, a quem quer que seja. Eu preferia, como eu prefiro até hoje, sofrer uma injustiça do que ser injusto com outra pessoa. Porque é isso que importa. Eu não respondo apenas à minha consciência, respondo também a Deus e sei que prestarei conta dessas coisas.